O que revela a velhice de um narcisista? Você sabe? O envelhecimento, ela é uma fase natural da vida, marcada pelas mudanças físicas, ela é marcada pelas mudanças emocionais e até sociais. Para a maioria das pessoas, essa etapa ela pode representar uma oportunidade de amadurecimento, ela pode representar uma possibilidade de mudanças nas prioridades, ela pode simbolizar também ou representar o fortalecimento dos vínculos familiares. No entanto, para o indivíduo narcisista, essa fase pode representar um acentuado modo de transtorno que ele não se sente satisfeito, porque é um período desafiador na vida dele, e nesse período coloca em xeque todos os aspectos que sustentavam a sua identidade, como a aparência, o poder, o status e até mesmo a admiração das pessoas. Porque com o passar do tempo, a velhice faz com que muitas vezes o idoso ele seja um tanto quanto escanteado na sua vida. Não é porque ele é ruim ou porque ele é mau, não, é porque faz parte da vida. Os mais jovens se ocupam com trabalhos e os mais velhos não têm aquele pique para continuar nessa jornada. Mas para o narcisista, essa paralisação é muito prejudicial à sua condição emocional, que já é frágil. Então é importante esclarecer que envelhecer não torna alguém narcisista e nem, logicamente, significa que toda pessoa idosa tenha comportamento narcisista patológico. Não, não é isso. Às vezes pessoas difíceis não são narcisistas, são pessoas ranzinzas, são pessoas que têm suas frustrações. Elas não são narcisistas. Agora, o narcisista, ele tem esses momentos muito acentuados na sua vida. Porque eles passaram toda a vida sendo admirado, em busca de admiração, de aceitação, vamos dizer assim, de validação das pessoas a respeito de quem ele é, de como ele lida com as coisas. E quando chega nessa parte em que a influência dele já não tem muita importância, a saúde dele já não está tão boa, a sua condição física também não está tão em evidência, a rede de apoio que ele tinha já se desfizeram. Então, essa pessoa, esse indivíduo, seja homem, seja mulher, elas começam a entrar numa nova fase da vida em que elas não estão preparadas e não querem estar preparadas. Então, por isso, se torna muito mais difícil a velhice de um narcisista. Porque uma das características principais do narcisista patológico é a questão da validação. Ele precisa dessa validação externa para continuar com a sua manipulação. E quando eles sentem que não está mais influenciando, que não tem mais o reconhecimento constante, que mantém aquela imagem de grandiosidade na vida dele, então eles começam a reagir de uma forma mais difícil de se lidar, principalmente quando chega no período da aposentadoria.
Essa aposentadoria, ela vai reduzir o status profissional do indivíduo. O envelhecimento modifica a aparência e ele se sente totalmente revoltado com a nova aparência, aquilo que está começando a aparecer. A energia que ele tinha para manipular já não tem tanta energia assim. E essa idealização que ele fez de si mesmo, ela começa a modificar, a diminuir. E essa mudança que eles passam a viver podem ser difíceis de aceitar. Então, quando isso acontece, elas reagem de uma forma intensa no seu comportamento, no seu controle, nas suas críticas e até nas necessidades de atenção. Porque eu não sei se você já viu muitos daqueles idosos que ficam bem ranzinzas. Não é que todo idoso ranzinza seja narcisista, patológico, mas todo narcisista patológico, quando ele envelhece, ele fica ranzinza. E essa condição é justamente porque ele não aceita aquele novo estado. Então ele começa a desvalorizar as pessoas que estão no seu entorno. Os cuidadores, os filhos, as noras, os netos, e começa a dizer coisas, a criar situações, a criar narrativas, a inventar coisas que possam falar com que, ou fazer com que ela seja vista como uma pessoa carente, que é injustiçada. Então vai começar aquele vitimismo que é prática de um narcisista quando ele está numa situação de difícil controle. Então, ele interpreta situações neutras como um ataque à sua pessoa, como ele vê as pessoas próximas como pessoas que estão ali para prejudicá-la. Ou então, aquelas pessoas estão ali para se vingar de tudo que ela fez no passado. Esses pensamentos são muito comuns nos narcisistas idosos. Então, em outros casos, pode manter a imagem de superioridade, recordando aquele período áureo da vida deles, e desqualificando o sucesso dos outros. Você vai ver muito isso se você começar a analisar bem de perto. E dentro dessa condição vem a dificuldade de lidar com a dependência. Você vai encontrar muitos idosos de 70, 80 querendo viver sozinhos, morar sozinhos. Não querem dividir nada. Por quê? Porque acham que só eles é quem sabem viver a vida deles. Eles não precisam de ninguém. E quando alguém é colocado para ajudar, ele vai fazer de tudo para essa pessoa se sentir mal. E às vezes cria até narrativas falsas de que a pessoa está maltratando ela. Então veja como é difícil a situação de um narcisista. Eles, como todo ser humano, têm problemas de saúde. E esses problemas de saúde, do envelhecimento, eles precisam de familiares, precisam de cuidadores. E muitos não querem isso. Querem viver tranquilo como se fosse antigamente, porque na mente dele não evoluiu essa questão. Então, os filhos ficam preocupados, porque eles já têm suas famílias, já têm seus trabalhos, já têm suas ocupações, e os mais idosos querem atenção completa para eles. Então, os filhos muitas vezes pagam uma cuidadora ou cuidador para cuidar desse idoso, para que mantenha um padrão de vida aceitável e equilibrado.
Mas o narcisista, ele faz de tudo para destruir isso. Ele faz de tudo. Então, para alguém que construiu a sua identidade em torno de uma ideia de autossuficiência, ele não aceita esse descontrole, porque ele quer controle, ele quer poder. E ele construiu a sua identidade dentro dessa condição. E ele precisa de apoio para gerar esse sentimento de que precisa de ajuda. Porque por si só eles não têm essa consciência. Não têm. Precisar de apoio pode gerar um sentimento intenso para o narcisista, um sentimento de vergonha, de irritação, de humilhação, porque para ele isso é uma humilhação. Como consequência, algumas pessoas tornam-se excessivamente críticas, excessivamente resistentes a cuidados e emocionalmente difíceis de conviver. Um outro aspecto importante também que é possível identificar e observar é o maior isolamento social. Ao longo da vida, alguns indivíduos com traços narcisistas, eles mantiveram um relacionamento marcado por manipulação, por conflitos, falta de reciprocidade. E com o tempo, amigos e parentes começaram a se afastar por causa daquela condição, daquele comportamento. E na velhice, essa redução pesa, porque se há uma coisa que o idoso mais teme e é mais comum de ter, é a solidão. Ele pode chamar de solitude, ele pode chamar do que ele quiser, mas é solidão. Eles se sentem sozinhos porque eles precisam de suprimento narcisistas para continuar vivendo. E eles não conseguem, pelo menos na quantidade que eles precisam. Então, essas pessoas, elas passam a serem, muitas vezes, cuidadas com um diferencial. E isso para aquelas famílias que são mais amorosas, mais empáticas, elas tendem a escolher um dos filhos para cuidar até o final, com todo o apoio da família. Mas quando esse narcisista não tem uma grande família e ele precisa de cuidado, infelizmente eles são colocados em um lar para idosos. E lá, nesse lar para idosos, é que a coisa fica difícil. Não pelo lar em si, porque é um local onde vai cuidar deles, onde eles vão ter enfermeiros, onde eles vão ter cuidadores, onde eles vão ter pessoas que são treinadas, preparadas e empáticas a eles para cuidar deles. O fato é que o narcisista idoso, ele não suporta estar junto de outros idosos, porque ele não gosta de ser chamado de idoso. Ele não gosta de se considerar um idoso. Então, eles desenvolvem uma rixa sobre essa questão muito forte. E muitos deles, eles agem assim com certa... o que nós podemos chamar assim de... Como é que se chama? É chantagem emocional. Essa chantagem emocional é muito comum no narcisista, porque ele mostra a sua experiência em lidar com manipulação dessa forma. Então, mudanças são possíveis, especialmente quando existe disposição para reconhecer a dificuldade e buscar ajuda.
Mas é muito difícil você lidar com essa questão quando é um narcisista patológico idoso. Para os familiares, conviver com eles representa um comportamento difícil. Exige muito equilíbrio. E nem toda família está preparada para isso, infelizmente. É possível oferecer respeito, é possível oferecer dignidade sem abrir mão dos limites saudáveis. Compreender o funcionamento psicológico desse idoso é muito importante. Por isso nós recomendamos sempre aos cuidadores, aos parentes, tenham muita paciência, porque você não vai mudar o narcisista. Se eles antes, quando eram mais jovens, eles não mudaram, dificilmente vai ter essa mudança no período da fase do idoso. Desse período é muito difícil, para não dizer impossível. Agora, para os cuidadores, para as instituições e os familiares, isso sim deve ser colocado em evidência. Tenham paciência com eles. Cuidem, porque honrar pai e mãe é um mandamento de Deus, para que se prolongue teus dias sobre a terra. Você não pode deixar os seus pais, sejam eles bons, amorosos, ou aquele ranzinza, você não pode deixar ele à toa assim. Veja, um idoso ranzinza, mas muito simpático, que nos deixou recentemente, o vovô Enésio. Caio, Deus te abençoe, e Deus abençoe a família. Esse idoso era um exemplo de velho ranzinza que a gente aprendeu a amar. Mas é uma pequena quantidade de idosos que são assim, ranzinza e simpático ao mesmo tempo. A maioria ou são sofredores, ou são muito debilitados na sua condição e precisam de todo amor e carinho que nós pudermos oferecer. Porque um dia estaremos também no lugar deles. E como estaremos? Quem cuidará de nós? Não é verdade? Então precisamos fazer o possível para manter esse idoso narcisista patológico na melhor forma possível. Não lute contra ele, não repreenda, aceite, tenha paciência, que um dia tudo isso acaba e você vai poder viver a sua vida. Aos idosos, a gente sempre recomenda, tenha paciência com os mais jovens. O narcisista idoso, infelizmente, ele não ouve essa questão. Mas cabe a nós, que já compreendemos, a você que está assistindo esse vídeo, compreender e que tudo vai dar certo no final das contas. Tá certo? Nós ficamos por aqui. Eu espero você no nosso próximo vídeo.